mês de novembro foi positivo para os ativos de risco internacionais, que reagiram principalmente à divulgação de uma inflação mais fraca do que o esperado no mercado americano e às notícias relacionadas à flexibilização da política de Covid-0 na China. Já no mercado brasileiro, os ativos locais acabaram penalizados pelas incertezas sobre a trajetória fiscal do país. Nesse vídeo, você vai entender como essa dinâmica movimentou os mercados brasileiro e internacional, além de conferir mais detalhes sobre a performance do Global Dinâmico Renda Fixa, nosso fundo em destaque do mês. No mercado internacional, o Banco Central americano continuou seu trabalho de aperto monetário. Contudo, dados mais benéficos do que o esperado para a inflação de outubro trouxeram a expectativa de que o fim deste ciclo esteja próximo e o Fed deva reduzir o ritmo das suas altas em sua reunião de dezembro. Como consequência, acompanhamos um fechamento da curva de juros americana, que se refletiu em um movimento de queda nas curvas de juros de outros países desenvolvidos e emergentes. Essa expectativa de um juro terminal menor nos Estados Unidos também teve impacto no mercado de moedas, com o dólar devolvendo boa parte da valorização que teve durante o ano e perdendo valor contra a maior parte das moedas do mundo. Na renda variável não foi diferente, com a queda das taxas de juros ajudando o sentimento de propensão a risco dos investidores e trazendo ganho para os principais índices acionários americanos e europeus. Outro fator de destaque no mês de novembro veio da China, com o anúncio da flexibilização de diversas medidas de política de Covid-0 e do suporte ao mercado imobiliário do país. Essas notícias fomentaram a expectativa de que a segunda maior economia do mundo voltará à normalidade nos próximos trimestres, e impulsionaram principalmente a performance da bolsa chinesa e de commodities metálicas. No mercado brasileiro, a dinâmica dos ativos acabou sendo diferente. Os receios com a trajetória fiscal do país, em meio ao anúncio da PEC da transição, e as incertezas relacionadas à nova equipe econômica se refletiram em uma abertura significativa das curvas de juros nominais e reais, com o mercado passando a precificar a possibilidade de altas na taxa Selic ao longo de 2023. Nesse contexto, o real e o Ibovespa não conseguiram se beneficiar do humor internacional e acabaram terminando o mês com perdas. Em novembro, o Global Dinâmico Renda Fixa acumulou retorno positivo, embora não tenha conseguido superar o CDI. Apesar dessa dinâmica mensal, em janelas mais estendidas, como em 12 e 24 meses, e desde o seu início, o fundo tem conseguido superar seu benchmark consistentemente. No mês, os destaques positivos da performance vieram do book de juros internacionais, principalmente por nossas posições nas curvas de juros do México, da África do Sul e do Reino Unido. Por outro lado, o posicionamento mais positivo que tínhamos com o juro brasileiro, através de posições vendidas ao longo da curva de juros nominais, trouxe perdas para o fundo. Olhando à frente, no mercado local, mantemos posicionamento leve frente às incertezas sobre a definição da próxima equipe econômica, orçamento e demais informações do novo governo que nos permitirão ter maior clareza do rumo dos ativos brasileiros. Ainda assim, considerando a magnitude do movimento de alta em nossa curva de juros no mês passado, julgamos que no atual nível de preço, o balanço entre o risco e o retorno favorece posições que se beneficiam da queda dos juros futuros. Já no mercado internacional, embora continuemos com a preferência por posições que se beneficiam da continuidade do ciclo de alta nos juros pelo mundo, também montamos algumas posições aplicadas em juros em países que parecem estar no fim do ciclo de aperto monetário. Se você quer entender mais detalhes sobre os diferenciais, destaque e sobre a consistência de performance do Global Dinâmico Renda Fixa, acesse o link da descrição do vídeo e confira o relatório que preparamos para você. Esse é o último Mercados e Fundos em Foco de 2022. Então gostaria de desejar boas festas a todos e nos vemos em 2023.